Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. E tu és bom, bom, bom. E tu és bom, bom, bom. E do meu coração, seja o vento em minhas velas, ancorado o mar, és minha canção. E do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. E do meu coração, seja o vento em minhas velas, ancorado o mar, és minha canção. E do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, tu és bom, bom, bom. Tu és tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Oi, irmãos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Que bom é poder estar em mais esse tempo aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Nesse tempo, hoje, eu irei estar concluindo essa série que nós iniciamos. Eu tenho feito aí ao longo de algum período uma série cujo título é O que é ser discípulo. E hoje é o 6º tópico dessa série, onde eu concluo essa série e finalizo tudo aquilo que nós vemos trabalhando ao longo desse tempo. Se você conseguiu acompanhar toda a série e meditou naquilo que foi passado, naquilo que foi conversado, eu creio que você tem sido muito abençoado, porque Deus ele tem finalizado algumas coisas nas nossas vidas e colocado determinadas coisas no devido lugar. E se você conseguiu acompanhar certinho, com certeza alguma coisa foi também
organizada na sua vida, tá bom? Se você por acaso não conseguiu acompanhar a série, faltou algum vídeo, eu não consegui assistir nenhum, não se preocupe. Aqui em nosso canal do YouTube você vai poder encontrar todos os tópicos que foram trabalhados do 1 ao 5 e vai estar lá também esse sexto aqui que nós estamos assistindo nesse exato momento, tá bom? Nosso canal é Igreja Andante e não tem apenas o vídeo dessa série, mas tem outras ministrações de minha e de outros irmãos que você também pode acompanhar, e eu creio que Deus também vai ministrar e abençoar sua vida, tá ok? Também temos um canal no Instagram, e também o nome do nosso canal é Igreja Andante lá no Instagram, e você pode acompanhar nossas postagens, ficar por dentro do que tem acontecido, do que estamos realizando, né? Juntamente com os irmãos aí da igreja espalhada no mundo, para abençoar as nações, abençoar as pessoas e trazer uma palavra de esperança, uma palavra de cura, de transformação, né? Tenha em mente que Jesus veio mudar a sua história. Ele é o único que pode transformar a tua vida e você pode ser verdadeiramente uma nova pessoa, tá bom? Acompanhe aqui conosco. Você vai ouvir algo aqui que eu creio que vai lhe ajudar, vai edificar a sua vida e vai lhe despertar a um entendimento que talvez você não esteja muito por dentro. Para alguns que já nos acompanham, que nos conhecem, eu creio que essa palavra será uma palavra também que trará um despertamento no entendimento daquilo que você já tem, tá bom? Então sejam bem-vindos, que Deus possa abençoar todos vocês, que as palavras que saiam dos meus lábios sejam para a glória do Senhor e seja espírito e vida para você. Amém? Como eu disse para vocês, a série é o que é ser discípulo. E qual é esse sexto tópico, que é o sexto tópico que vamos trabalhar hoje dessa série? Bem, o que é ser discípulo? É fazer discípulo. Então, esse sexto tópico nosso é ser discípulo, é fazer discípulo. Parece redundante, né? Mas é interessante porque não podemos fazer discípulo se não formos discípulos. E nós, como discípulos, temos o dever de fazer discípulo, tá bom? Eu vou trabalhar devagarzinho dentro disso e a gente vai entender que a gente vai conseguir amarrar tudo aquilo que foi trabalhado ao longo desses 6 tópicos, né? Finalizando hoje, ao longo desses 5 tópicos, finalizando hoje no sexto. E eu creio que vai trazer uma clareza muito grande para a sua compreensão, tá bom? Eu queria começar lendo um texto que está em Atos, capítulo 1, verso 1. Bem, enquanto você procura aí, se é que você está procurando, Atos 1, verso 1, eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele falava algo diferente, né? A gente diz assim, Jesus falava diferente, algo diferente. Na verdade, Jesus não falava algo diferente. Jesus falava de uma forma diferente. A gente sabe que no contexto judaico havia ensinamento da Torá, né, que correspondia ao Pentateuco, os 5 livros de Moshe ou de Moisés, todo Shabat, todo sábado. Então, os judeus iam às sinagogas e eram ensinados, instruídos na lei mosaica, né, para que pudessem ter uma conduta de forma que agradasse a Deus. O problema é que esses ensinamentos eram ensinamentos apenas teóricos, porque aqueles que ensinavam, os líderes religiosos da época, tinham uma vida que não condizia com o seu ensino. Então, quando Jesus vem, Jesus não fala diferente, mas Jesus fala de uma forma diferente. Qual é a forma que Jesus falava? Atos 1, verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus, ou sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. O Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele fez um apanhado, um tratado, e nesse tratado, que ele está se referindo aqui ao Teófilo, foi sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. Você já começou a entender com uma diferença bem clara da vida de Jesus e da forma como ele ensinava para a forma que os outros ensinavam?
Jesus ensinava aquilo que ele vivia. Jesus ensinava aquilo que ele praticava. Então, havia uma conexão muito precisa e clara do seu ensino com sua prática de vida. Os fariseus, os doutores da lei, ensinavam, mas não praticavam. Então havia uma desconexão, né? Estavam desconectados daquilo que falavam. Logicamente, o ensinamento não tinha vida. Havia vida no ensinamento de Jesus, porque Jesus era a expressão, os atos de Jesus era a revelação do seu ensino, da sua fala. Isso tem a ver com o nosso assunto, por quê? Para fazer discípulo, eu preciso ser discípulo. Eu preciso experimentar o que é ser discípulo. Eu preciso viver a vida do discípulo para que eu possa ter a condição de formar um discípulo. Eu não posso fazer um discípulo se desde quando eu não fui discípulo, não vivi como, não sou como e não entendo todos os conflitos, lutas, dificuldades, né? e todo o processo do contexto discipulado. Então, ser discípulo, né, é fazer discípulo. Porque está na nossa natureza. O Senhor colocou isso em nossa natureza. Por quê? Porque é um processo que Deus criou de forma natural, que vida gera vida. É um casal, um homem, uma mulher, que geram uma nova vida. É uma árvore que produz frutos. Esse fruto tem semente e a semente vai produzir vida. Então, vida gera vida. Esse é o princípio que Deus estabeleceu para o mundo. Quando o Senhor criou o mundo, Ele criou os animais, criou os vegetais, criou o homem e a ordenança foi crescei-vos e multiplicai-vos. E aqui eu quero me deter no ponto de por que vai crescer e vai se multiplicar? Porque vida gera vida. Então, discípulo gera discípulo. Discípulo faz discípulo. É um processo natural. É um processo que faz parte do ciclo da vida que está em nós, determinada pelo nosso Pai, desde a fundação do mundo. Bem, a coisa na vida de Jesus era tão interessante que tem um episódio que eu acho fantástico. Para você entender a conexão da vida de Jesus com a prática, ou a vida de Jesus com o ensino dele, né? Em João, capítulo 7, eu quero ler esse texto com vocês também. João, capítulo 7. E eu vou ler do versículo 43 ao 46. Então, João, capítulo 7, do versículo 43 ao 46. Houve uma festa, Jesus chegou na festa, e no versículo 43 diz assim: assim houve uma divisão entre o povo por causa dele. O povo ficava sem saber, porque os líderes religiosos diziam que Jesus não era de Deus. Mas a prática de vida de Jesus o revelava que ele era de Deus. E o povo ficava, é de Deus ou não é? E o povo ficava nessa confusão. Então, 43. Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele. 44. E alguns deles queriam prendê-lo, mas nenhum homem lhe pôs as mãos. 45. Então os oficiais, os soldados que foram até os principais sacerdotes fariseus, voltaram, os oficiais, os soldados, voltaram aos fariseus, aos principais, que tinham mandado prender Jesus. E os fariseus perguntaram, por que não trouxeste ele? Não mandamos você prender ele? Por que você não trouxe Jesus para cá? E aí o 46 é interessante. Responderam os oficiais: nunca homem algum falou assim como este homem. A vida de Jesus trazia um impacto que até aqueles oficiais que foram pegavam, meu Deus, a conexão de vida que havia por meio das palavras de Jesus eram impressionantes, porque eram conectadas à prática de vida. Então, amados, você precisa fazer discípulos. Você precisa fazer discípulo porque você é um discípulo. E precisa haver uma conexão da sua forma de pregar, do seu ensino, do seu anúncio do evangelho com a sua vida. E você precisa entender que esta vida que há em você, ela fluirá. E ela tem que fluir.
É por isso que há em nós uma sede, um desejo de ampliar, de anunciar. Não é porque temos uma recompensa nos céus. Não é porque tem um galardão. Não é porque estamos numa obrigação de anunciar o Evangelho e fazer discípulos, mas porque essa essência de Deus em nós, o desejo que está em nós é de anunciar o Evangelho para que outros experimentem da mesma vida que eu experimento. É natural. Jesus veio e pregou o Evangelho. Jesus veio e fez discípulos. Foi o legado de Jesus pregar, fazer discípulos. Esse mesmo legado ele passa para os apóstolos. Daqui a pouco eu chego nisso e falo para vocês. Vamos para a primeira pergunta. Bem, o que é ser um discípulo? Talvez um de vocês possa perguntar assim, mas Jackson, a primeira pergunta que você fez no primeiro tópico foi o que é ser discípulo. E você respondeu lá, realmente. Mas, amados, quanto mais vamos caminhando no Evangelho, mais aprendemos. E vamos entender que os conceitos não são prontos, são construídos pela nossa vivência. Esse tem que ser o meu mover e o seu. Nós precisamos ser homens e mulheres que aprendem sempre. Não podemos estagnar. Não podemos achar que porque temos um conhecimento ou entendemos um pouquinho de algo, temos que parar e nos dar por convencidos e temos aquilo como suficiente. Não. Uma certa vez, eu disse aos irmãos que o Senhor nos compara com o vegetal. E uma diferença clara de um vegetal para um animal é que o vegetal nunca para de crescer. Você nunca pode parar de crescer. Sempre tem mais, amados. Sempre tem mais. A fonte é inesgotável. Inesgotável. Bem, primeira pergunta, o que é ser um discípulo? Resposta: ser um homem ou uma mulher que se permite ser guiado e orientado por outro discípulo. Ser um homem ou uma mulher que se permite ser guiado e orientado por um outro discípulo. De forma que os princípios da verdade de Deus seja vivenciada e propagada ao mundo. Amados, ser discípulo é ser instruído por alguém, é ser orientado por alguém, de forma que os princípios da verdade de Deus, daquilo que Deus tem como um real para o homem, seja evidenciado na minha vida e na sua. Irmãos, nós precisamos evidenciar ao mundo, revelar ao mundo que Jesus vive. Vou repetir. Nós precisamos revelar ao mundo, evidenciar ao mundo que Jesus vive. E ele vive como? Em mim e através de mim. Em você e através de você. Jesus vive em nós e através de nós. E Jesus em nós, manifestando a vida de Deus, é com que faz com que outras pessoas sejam abençoadas como eu fui. E você também é. E você também foi. Amados, temos que ter uma clareza muito grande. O mundo carece de discípulos de Jesus. O mundo carece de que haja revelação da pessoa de Jesus. Jesus está vivo. E como o mundo saberá que ele está vivo? Pela revelação da vida dele em nós, em mim e através de mim. Repita assim: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Agora diga: em mim e através de mim. Em mim e através de mim. Amados, vamos entender que o ser discípulo, e lógico, o evidenciar a vida de Cristo Jesus, ela tem um local para acontecer. Nós não vamos evidenciar o Cristo vivo nos cultos. Nós não evidenciamos o nosso Jesus ressurreto, que ressuscitou nas reuniões nas quatro paredes. Nós revelamos Jesus e o anunciamos vivo no dia a dia da gente, em nossa casa,
no colégio, na faculdade, no trabalho, no clube, na praia, no parque, no zoológico. É fora das quatro paredes que revelamos o Jesus vivo. É fora do momento de culto. É no dia a dia da gente, com a nossa vida de honestidade, simplicidade, verdade, humildade, transparência, perdão, compaixão, misericórdia. É nesse dia a dia, enfrentando todas as dificuldades, todas as perseguições, todas as lutas, todas as humilhações, todas as provações, todas as privações, que manifestamos a vida de Jesus. E o Jesus vivo deve ser revelado por nossas atitudes. Amados, Jesus fez muitos milagres, fez muitas maravilhas, mas 90% de sua vida era fora da sinagoga. Era no meio do povo, era manifestando a vida de Deus naquele povo. E manifestando com compaixão, com perdão, com misericórdia. E diferente dos líderes religiosos da época, ele estava no meio dos publicanos, que eram homens que cobravam impostos e infelizmente roubavam do povo. Ele estava no meio dos pecadores, dos rejeitados, porque a vida de Deus manifesta-se para os necessitados. E os necessitados estão fora das quatro paredes da sua denominação. Os necessitados estão na sua vizinhança. Os necessitados estão no local que você estuda, seja colégio, seja faculdade. Os necessitados estão no seu trabalho. Os necessitados estão aí fora. Então é nesses locais que manifestamos a vida de Jesus. É isso que precisa haver em mim e em você. Deixar que a vida que está em nós flua para revelarmos esse Jesus que é vivo em mim e através de mim. Em você e através de você. Então, amados, ser homens e mulheres que se deixam ser guiados, orientados, aconselhados, de forma que expresse a verdadeira vida de Deus. Isso é ser discípulo. Segunda pergunta. Por que fazer outros discípulos? Primeiro, porque é uma ordenança. E os discípulos seguem ordenanças. Segundo, porque é um legado. Lembra que eu disse lá que eu ia voltar? Jesus, ele esteve entre nós. Pregou o evangelho. Muitas pessoas passaram a segui-lo. E dessas muitas pessoas, muitos discípulos, ele escolheu 12 para serem apóstolos. Eu queria ler esse texto com vocês. Está em Lucas, capítulo 6. A gente vai ver uma coisa interessante, Lucas 6, versículo 12 ao 16. Havia muitas pessoas que seguiam Jesus, dentre eles o Pedro, o André, o Tiago e João, filhos de Zebedeus, e outros que já estavam seguindo Jesus, eram discípulos de Jesus. Por causa da manifestação da vida que havia em Jesus, da conexão do que ele falava com aquilo que ele praticava. Mas tem um dia, que é isso que nós vamos ver aqui, que acontece algo interessante. Lucas 6, verso 12 diz assim: E aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar, e ele passou a noite toda orando. 13. E quando já era dia, ele chamou a si os seus discípulos. Os seus discípulos. Não está falando dos 12, amados. Está falando de todos aqueles homens e mulheres que o seguiam como discípulo. E desses discípulos, escolheu 12 deles. Então, dos discípulos que estavam seguindo Jesus, Jesus escolheu 12. A quem também denominou de apóstolos, emissários, aqueles que seriam enviados. Versículo 14. Simão, a quem ele também chamou de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, filhos de Zebedeu. 15. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. 16. E Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, quem também foi o que o traiu.
Jesus tinha discípulos, desses discípulos escolheram 12 para que fossem apóstolos, mas esses 12 receberam de Jesus um legado. Qual o legado? Continuar aquilo que eu comecei. Prosseguir desta maneira. Que maneira? Pregar o evangelho e fazer discípulos. Pregar o evangelho e transmitir o legado, para que outros possam fazer o que vocês viram em mim e que viram em vocês, o que vocês viram em mim e que outros viram em vocês e estão fazendo e vão fazer também. Então, eu preciso fazer discípulos para dar continuidade ao legado que Cristo começou. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 28. Mateus, verso 28. E eu vou ler versículos 19 e 20. Bem, versículo 18. Desculpe, 19. Portanto, ide. Jesus falando com quem? Com os seus 11 discípulos. Judas aqui já não estava, tá bom? Com seus 11 apóstolos. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar ou a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus deixa um legado, deixa uma instrução aos seus discípulos. E o legado e a instrução foi: pregue o evangelho em todos os lugares. Façam discípulos e ensine-os a guardar. Assim como eu fiz com vocês. E vocês vão guardar. Você precisa fazer isso com outros. Vida gerando vida. O legado de Jesus passado para os discípulos. Mas os discípulos, os apóstolos, eles não ficam com isso. Eles transmitem o legado. Vamos para Atos capítulo 2, verso 42. Atos 2, 42. Diz assim na minha tradução: e eles continuaram firmemente, está falando dos discípulos, da comunidade de discípulos que se renderam, logicamente, após a pregação de Pedro e o acréscimo ali de muitos discípulos. Então eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles continuaram firmemente na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos. Quais são os dos apóstolos? Acerca de toda a vida de Jesus. Dentre os pontos, e fazer discípulos. Jackson, como é que você está dizendo isso aqui? Só está falando isso aqui quando você continua lendo. Você vai ver mais adiante que logo depois a morte de Estevão se desencadeou lá em Atos capítulo 8, você vai ver isso. Se desencadeou uma grande perseguição. A igreja foi espalhada, mas onde eles passavam, eles anunciavam a palavra. Onde os discípulos estavam sendo fugindo da perseguição. Onde passava, anunciava o evangelho. E mais discípulos eram formados. O legado de Cristo para os apóstolos. Legado dos apóstolos para a igreja do primeiro século. Legado da igreja do primeiro século para nós. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa hora. É o nosso momento de dar continuidade ao legado do nosso Senhor Jesus. Às instruções do nosso Senhor. Por isso fazemos discípulos. A vida que está em nós precisa ser compartilhada com outras pessoas. Bem, terceira pergunta. Qual é o objetivo do discipulado? Bem, qual é o objetivo do discipulado? Ajudar homens e mulheres a se aproximarem do padrão estabelecido por Deus. O objetivo do discipulado é ajudar homens e mulheres a se aproximarem do padrão estabelecido por Deus. Então você me pergunta, Jacques, qual era o padrão que Deus estabeleceu?
A resposta é Jesus Cristo. Jesus é o nosso padrão, ou seja, Jesus é o nosso modelo. O objetivo do discipulado é ajudar as pessoas, homens e mulheres, discípulos, a se aproximarem deste modelo, a se aproximarem deste padrão. Esse é o objetivo. Logo, o objetivo é tornar as pessoas cada vez mais parecidas com Cristo Jesus. Esse é o objetivo do discipulado. As pessoas morrem de medo do discipulado. Muita gente tem, talvez por experiências ruins, fala, não, isso é... Não. O objetivo é fazê-lo mais parecido com Jesus. E fazer mais parecido com Jesus significa que tem coisas que você realmente será orientado a repensar na sua forma de agir, na sua forma de falar, na sua forma de se conduzir, na sua forma de tratar as pessoas. É um processo. Daqui a pouco eu falo desse processo. E vamos nesse objetivo sendo cada vez mais trabalhados para aproximarmos da imagem da pessoa do Senhor Jesus. Esse é o objetivo do discipulado. Então, se você está nos ouvindo hoje e talvez ainda estivesse com dúvida sobre por que se fala tanto em discipulado. Amados, olha, volta lá para o legado. O que é que Jesus ensinou aos 12? A ser como ele era. O que os 12 ensina à comunidade de discípulos do Novo Testamento? A ser como Jesus era. Paulo, que vem depois, o que é que Paulo ensina? A ser como Jesus era. Lembra que Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus? Né? Tem um objetivo. Esse é o objetivo. Não podemos nos desviar. Os discípulos são discípulos de Jesus e tem que ser parecido com ele. E nós que vamos trabalhar com discípulos, temos que ter muito cuidado. O discípulo não é nosso, é do Senhor. Quarta pergunta. Como ocorre o processo do discipulado? Agora vamos entrar na quarta e última pergunta para falar do processo do discipulado. Bem, temos que ter em mente, né, que para que o discipulado proposto por Cristo ocorra de forma eficaz e alcance o objetivo, que é aproximar as pessoas do padrão, que é fazer as pessoas mais parecidas com o Senhor, ele tem um processo, né? E nesse processo deve haver e haverá a manifestação do amor e da restauração promovidas pelo poder do Espírito Santo na vida de todos aqueles que entendem o processo e se permitem experimentar este processo. Tá bom? Bem, eu tenho aqui 4 pontos do processo. Tem mais, mas eu acredito que esses são suficientes para começar a despertar você, se esse for o caso, ou fortalecê-lo naquilo que você já tem, tá bom? O primeiro ponto desse processo é empatia. Então, para que o processo discipulado ocorra de forma que o objetivo seja concretizado, o primeiro ponto é empatia. Ou seja, tem que haver, amados, uma afinidade do discípulo com o discipulador. Não pode simplesmente haver alguém dizer assim, ó, você vai ser discipulado por ele e problema. Não é assim que acontece, sabe? A gente pode até remanejar, né? Colocar um discípulo com outro, mas antes foi gerado um processo de afinidade, de conhecimento. Precisa haver afinidade. Precisa haver um mínimo de desejo de trabalharem juntos. Precisa haver uma cumplicidade nesse sentido. Senão o processo não vai funcionar. Jesus, ele estava com... A gente falou do texto lá de Lucas 6. Jesus estava com discípulos.
Jesus falou com Pedro e André, né? Vinde, vos farei pescadores de homens. Fala mesmo com Zebedeu. Eles estavam ali. Chamou Levi ou Mateus no trabalho, né? E aquele processo foi acontecendo. E depois Jesus chama eles para mais junto ainda. E o processo discipulado, você vê que acontece muito claramente de um relacionamento, de uma afinidade. O próprio Judas tinha afinidade com Jesus, né? Jesus tinha afinidade a ponto de chamar Jesus chamar Judas de amigo. Infelizmente o diabo entrou lá no coração de Judas por uma brecha que ele deu. Você vê que ele se arrepende, ele entende que fez besteira, mas infelizmente ele não se arrependeu, na verdade entrou por remorso e terminou se suicidando. Mas há afinidade entre o discípulo e o discipulador, né? E uma vez que essa empatia ela acontece, os dois se propõem a trabalhar juntos, temos início a um processo de discipulado. O segundo ponto, pós-empatia, é estabelecimento de uma relação de aliança. Mas o discipulado é um processo muito sério. É um processo muito sério, porque estamos dando continuidade ao legado de Cristo, passado pelos apóstolos, e que está conosco hoje. Então, nesse processo, há e tem que haver uma relação de aliança. Nessa relação de aliança, o discípulo entende que está compromissado com o seu discipulador. O mesmo ocorre com o discipulador, que entende que está compromissado com o seu discípulo. Então, os dois comprometidos nesse processo farão com que esse processo funcione. Como é um processo de aliança, né? Como é um processo de acordo mútuo, os dois entendem que tanto o discipulador quanto o discípulo irão trabalhar de forma que haja um crescimento. Agora, lembrando que o objetivo do discipulado é fazer com que o discípulo seja cada vez mais parecido, você tem que lembrar que o discípulo tem que estar apto ou aberto a ser ensinável, a ser instruído, coisa que nós já citamos, né? Está disponível a esse trabalho, né? O discipulador, por sua vez, tem que estar sensível à necessidade do discípulo, né? E poder conversar com ele e logicamente, estabelecer acordos e os dois ali juntos caminhando nesse mesmo objetivo. O objetivo tem que estar em mente de ambos, do discípulo e do discipulador, ser mais parecido com Jesus. O terceiro ponto é prestação de contas. Irmãos, a empatia. Estabeleceu-se uma relação de aliança. Então, o terceiro ponto é a prestação de contas, ou seja, o discípulo precisa entender que agora caminha com alguém. O discípulo precisa entender nesse momento agora que ele não está mais só. Volta ao ponto anterior da aliança. Da aliança ele se comprometeu com alguém. Nesse compromisso, a gente entende agora que é uma prestação de conta. Ou seja, ele não tem como andar mais sozinho. Vamos fazer um paralelo com o casamento. O homem, ele era solteiro, tinha a vida dele, a mulher da mesma forma. No momento que casou e estabeleceu uma relação de aliança com sua esposa, ele não pode mais tomar decisões sozinho. Ele precisa compartilhar com a esposa, conversar com ela e ambos decidirem. O mesmo esposo. Então, há uma aliança, então ambos caminham agora comprometidos e para que a família funcione, logicamente, essa relação de cumplicidade e comprometimento tem que funcionar. Então, eles não estão mais independentes, estão interdependentes, estão relacionados um com o outro. Na relação de discipulado, é semelhante. O discípulo está comprometido, então há uma prestação de conta. E aí você pode me perguntar, por que tem que haver prestação de conta? Porque precisamos combater o poder da independência. Nós nos tornamos independentes. Ou seja, antes que você pense, poxa, mas coisa boa. Não. Nós nos tornamos, como Jesus diz, ovelhas sem pastor. Desgarrados, separados de Deus, afastados do rebanho de Deus, afastados da vida de Deus. Hoje fomos trazidos para a vida de Deus.
E trazidos para a vida de Deus significa fazer parte de um rebanho, significa fazer parte de um corpo. E o corpo é interdependente. O corpo não é dependente. As partes do corpo têm que estar em conexão para que o corpo possa se locomover, se movimentar de forma coordenada. Então, temos que entender que esse processo de discipulado envolve prestação de contas. Amados, temos que ter um cuidado muito grande para que você possa entender o seguinte. Lembra quando eu falei da esposa que não pode tomar decisão sozinha, no esposo? Pronto. No discipulado é a mesma coisa. O discípulo precisa ter um cuidado muito grande. De quê? Ele vai tomar uma decisão de mudança de cidade, de mudança de emprego, de mudança de profissão, de viagens, né? De questões financeiras. Amado, ele não pode chegar com um pacote pronto. Ele não pode chegar e dizer assim, olha, sentou com a esposa, definiu, não, a gente vai, vou criar aquela situação. Nós vamos pesquisar aqui. Pesquisei a França lá, tá tudo funcionando, eu tenho um amigo que está na França, tal, beleza, topa comigo, topa. Aí chega pro discipulador e fala assim, olha, eu conversei com minha esposa, as coisas aqui estão difíceis, você tem visto aí a nossa dificuldade financeira, tal, e nós decidimos ir para a França. Amados, isso não é relação de aliança. Você simplesmente comunicou a decisão que você tomou de forma independente. Ah, mas eu tomei com minha esposa. Mas você tem uma relação de aliança com seu discipulador. Se não é assim, é como? Você conversa com sua esposa. Os dois oram junto e você diz para sua esposa, eu preciso compartilhar isso com o meu discipulador. Compartilhe com a sua discipuladora. Vamos orar, talvez. Será que é realmente isso? Na nossa cabeça tudo certo, mas é bom a gente ouvir, né? Um conselho, uma orientação. É bom a gente orar junto, né? Buscar um consenso da parte de Deus diante disso. Amados, isso quebra a independência. Isso minimiza os problemas. Quantos homens e quantas mulheres são as atitudes e gera as dificuldades, marcas na esposa, marca nos filhos, né? Situações tão adversas dentro de casa, porque ainda andam independente, mas abrem a boca e dizem, eu sou discípulo. O discipulado tem há um compromisso de aliança, há um compromisso de prestação de contas, para que a independência que um dia nos afastou de Cristo Jesus possa ser quebrada. Ah, mas agora o discipulador vai mandar na minha vida? Não. A vida é sua. E continua sendo sua. As decisões serão suas. O que pode acontecer, você, voltando ao cidadão da França, o discipulador observou e talvez você não viu tudo. Ele pode chegar e falar, você pensou nesse ponto? Você pensou naquele outro? Ele vai fazer algumas perguntas. Ele vai lhe ampliar o leque de algumas coisas. Vai lhe convidar a orar, mas a decisão cabe a você. Mas você precisa prestar contas. Você precisa caminhar de forma alinhada. Irmãos, essa é a vida da igreja. Essa é a vida que Jesus propôs. Por isso é um processo, porque você saiu de forma independente. Você viveu todo um costume no mundo, afastado de Cristo. Foi colocado na videira verdadeira e não pode esquecer que na videira verdadeira nós estamos entrelaçados uns nos outros em Cristo Jesus. Que Deus desperte você e você ponha fim nessa sua independência. Não tenha medo de comunicar, não. De compartilhar, de pedir conselho. Primeiro, senta com seu discipulador. Senta com sua esposa, senta com seu discipulador. Não toma a decisão. Não chega com o pacote pronto. Se propõe a orar. Se propõe a juntos decidirem, planejarem. Planeja com o seu discipulador. Permita que o seu discipulador, junto com a família dele e a sua, planejem. Permita que ele lhe ajude em algumas questões que talvez você não esteja enxergando. Eu creio que isso trará segurança para a sua vida. Isso trará saúde para a sua família. Quantos homens, infelizmente, também quantas mulheres, estão até hoje com problemas na casa, ou estão gerando marcas nos filhos, porque ainda vivem de forma independente.
Quarto ponto. Transparência. Empatia, estabelecimento de aliança, prestação de conta, transparência. A transparência é fundamental e bastante importante. Amados, muitas vezes as pessoas sentam com os discípulos, os conservadores, e o discipulador pergunta: como é que você está? E a resposta de 90% qual é? Eu estou bem. Eu costumo perguntar: bem, mal ou bem, bem? Né? O discípulo precisa ser verdadeiro e honesto. No processo discipulado, o discipulador não é maior que você. É um discípulo também, que tem alguém que orienta ele e que está ali para lhe ajudar no processo. Eu sei que muitas pessoas chegam feridas, chegam traumatizadas porque um dia confiaram em alguém, porque um dia alguém foi infiel com ela, humilhou, gerou marca, fez e aconteceu. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu não estou minimizando a sua dor, não estou desconsiderando as suas lutas e as suas dificuldades. Mas uma coisa eu preciso dizer para você. Você não pode deixar de obedecer aos princípios da palavra fundamentado nas suas dores. Você não pode deixar de seguir os princípios de Cristo fundamentados nos seus medos. Amados, Mateus capítulo 16, 24 diz: se alguém quer vir após mim, e aí eu traduzo para você, se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa negar a você mesmo. Você precisa tomar sobre si a sua cruz e precisa segui-lo. Você se colocou numa zona de defesa, numa zona de conforto, de autoproteção, que não te levará ao objetivo ao qual Jesus o convidou. O objetivo é ser como Ele. E para ser como Ele, você vai precisar enfrentar suas dores. Para ser como Ele, você vai precisar abandonar essa zona de conforto. E não se abandona a zona de conforto ou se abre mão do medo, dizendo, eu estou errado, eu vou... Não, é com atitude. Você precisa dar um passo. Ainda que sejam passos pequenos, mas precisam ser dados passos de forma a você não continuar preso nessa sua maneira de pensar. Você tem um objetivo, você tem um alvo, e você precisa caminhar rumo ao alvo. Lembra de Paulo? Caminho rumo ao prêmio da soberana vocação, caminho em direção a um alvo. E o alvo é Jesus. Sendo o alvo Jesus, eu não posso andar fundamentado no meu medo, aprisionado no meu medo, impedindo que eu alcance o objetivo para o qual Ele me conquistou. Irmãos, vença. Você não está só. O seu discipulador está para vencer com você. Lhe ajudar nesta caminhada. Mas você precisa ser honesto. Não adianta se esconder. Porque o Senhor nos chamou para a luz. E precisamos estar na luz como Ele na luz está. Em Cristo não há trevas. E na luz se revela todas as trevas. Para viver a vida de Jesus, para viver o melhor que Deus estabeleceu para você e para mim, que é manifestar Jesus vivo, ressurreto, onde quer que estejamos, precisamos tomar atitudes. Eu peço que você pare um pouco, reveja essas 4 perguntas que eu coloquei. Reveja esses 4 pontos do processo que eu falei com vocês. Você que já é discípulo, em oração, num tempo de meditação com o Senhor, reveja como está a sua vida nesses pontos que eu coloquei de processo. Como está a sua empatia com o seu discipulador? Precisa de correção? Conversa com ele, conversa com o pastor, pede para intervir nessa situação. Como está a sua relação de aliança com o seu discipulador?
Está funcionando? Vocês estão compromissados? Vocês estão convictos do objetivo? Estão alinhados para que esse objetivo se cumpra? Pensa em como está sua relação de prestação de conta com o seu discipulador. Você tem conversado com ele antes de tomar atitude, antes de pensar tudo? Tem planejado junto com ele? Você tem sido transparente? Você tem aberto o coração? Tem realmente permitido que ele possa lhe ajudar caminhando com você, sabendo exatamente quem você é? Reveja esses pontos, amados. Se tem algum ponto para ser corrigido, procure o seu discipulador. Deixe que Deus opere de forma que transforme você. Você não será a revelação de Jesus. O que você precisa ser para este mundo perdido e para tantos que estão perecendo próximo a você, se você não fizer o processo, não permitir estar no processo de forma adequada. O Senhor não nos colocou nessa terra, amados, para ser bem-sucedidos segundo o que os homens dizem. Dinheiro, carro. Nós estamos nessa terra por uma única razão: evidenciar Jesus ressurreto, evidenciar Jesus vivo, para que outros possam ter a vida que hoje eu tenho. Ser discípulo é fazer discípulo. Eu quero orar pelo seu coração. Eu quero orar por você nessa hora, para que Deus traga força e coragem sobre você e que haja manifestação da vida dele em você. Tá bom? Ora comigo. Pai amado, bendito seja o teu nome. Visita essa pessoa que está nos ouvindo agora e nos assistindo. Senhor, toca no coração dela, toca na mente dela. Ajuda, Senhor, para que os medos não limitem o objetivo de crescer em Ti e ser como Tu és. Senhor, ajuda para que todos os conflitos não tenham domínio sobre ele, mas que haja transparência, vida, que ela possa inteiramente viver a vida que o Senhor se propôs. Senhor, eu quero abençoar essa pessoa que está nos ouvindo com vida, com libertação, com transformação, e que o Senhor encoraje ou a encoraje a tomar atitude em direção a ser mais parecido com o Senhor. Que essa pessoa abandone a independência e conte com a ajuda do discipulador para juntos caminharem como o Senhor ensinou, como o Senhor se propôs, como o Senhor deixou de legado para os apóstolos para a tua igreja. Senhor, que vida e paz seja sobre essa pessoa que está nos ouvindo agora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, que o Espírito Santo lhe conduza nessa caminhada para que a vida que há em Cristo Jesus esteja sobre você. Amém? Deus abençoe. Beijão a todos. É um prazer estar com vocês hoje. Até a próxima.